Há um pergaminho que durante quase 2000 anos permaneceu trancado não em cofres de ouro, mas em categorias proibidas, em listas negras que bibliotecários aprendiam de cor, em advertências sussurradas entre monges que sabiam demais e foram silenciados antes que pudessem falar. Não foi jogado ao fogo porque queimar seria deixar cinzas e cinzas contam histórias. Seria admitir que algo precisava ser destruído, seria confirmar que o medo era real. Então foi classificado, catalogado com códigos que ninguém deveria procurar, guardado em seções de arquivos onde apenas cardeais com permissões papais diretas podiam entrar, e mesmo assim acompanhados, vigiados, registrados. E o que esse documento contém não é blasfêmia no sentido que te ensinaram, não é negação de Deus, não é sequer ataque à fé. É algo infinitamente mais perigoso para qualquer instituição que dependa de teu medo para sobreviver. É a prova documental, escrita pela própria mão de um dos apóstolos mais próximos de Jesus, de que o ensinamento original não tinha nada a ver com culpa, submissão ou hierarquia externa, mas com uma união tão radical entre humano e divino que, se compreendida, dissolveria a necessidade de qualquer mediador, de qualquer padre, de qualquer estrutura de poder construída em nome de Cristo. E antes de continuarmos, preciso que compreendas algo fundamental. O que vais ouvir agora não pode ser desouvido. Há um ponto na jornada de qualquer buscador onde um véu se rasga, e uma vez rasgado, não há como fingir que ainda está inteiro. Tu podes escolher voltar, fechar este vídeo, retornar à versão confortável da história que te contaram. Ou podes aceitar que chegaste até aqui, não por algoritmo, não por acaso, mas porque algo em tua alma estava pronto para esta revelação. E se reconheces essa prontidão, se algo em teu peito se move ao ouvir estas palavras, então inscreve-te neste canal e ativa as notificações, porque o que faremos juntos nos próximos minutos é abrir um arquivo que esteve selado por séculos. E deixa teu like não como gesto casual, mas como pacto silencioso de que aceitas caminhar por territórios onde a memória oficial foi apagada e onde o que te ensinaram pode não ser o que realmente aconteceu. Imagina por um momento que tudo o que te disseram sobre o cristianismo primitivo, sobre a forma como os primeiros seguidores de Jesus viviam e ensinavam, foi filtrado através de lentes de poder, de necessidades políticas de imperadores que precisavam de uniformidade, de bispos que disputavam autoridade não sobre almas, mas sobre territórios e riquezas. Imagina que a versão que sobreviveu não foi necessariamente a mais fiel ao que Jesus ensinou, mas sim a mais útil para construir um império religioso onde alguns têm acesso ao sagrado e outros devem pagar pedágio espiritual para passar. E agora imagina que existe um texto, um documento autêntico, datado por carbono 14, escrito em copta antigo sobre papiro do século II, que conta uma história radicalmente diferente. Não uma fantasia gnóstica tardia como a ortodoxia tentou desqualificar durante séculos, mas um ensinamento que pertence ao mesmo período, à mesma comunidade, ao mesmo círculo íntimo dos que caminharam com Jesus. E esse documento foi encontrado. Não recentemente, quando a internet já permitiria sua dispersão imediata. Foi descoberto em 1945, traduzido nos anos 1950, e depois cuidadosamente arquivado, disponibilizado apenas para acadêmicos com credenciais específicas, citado em notas de rodapé que poucos leem, mas nunca ensinado como alternativa legítima, nunca apresentado nas escolas dominicais como possibilidade de compreensão. Por quê? Porque ele revela que nos primeiros séculos havia cristãos que não acreditavam em pecado original, que não viam Jesus como sacrifício sangrento para apaziguar um Deus irado, mas como revelador de uma verdade mística que estava adormecida em cada ser humano. Que a separação entre Criador e criatura é ilusão, que o divino não está lá fora julgando, mas aqui dentro pulsando, e que o caminho não é obediência externa, mas reconhecimento interior. Esse documento se chama O Evangelho da Verdade e foi encontrado em Nag Hammadi, Egito, dentro de um jarro de cerâmica enterrado próximo a um monastério do século IV, escondido ali provavelmente por monges que sabiam que a Inquisição viria, que os textos seriam queimados,
que apenas o que o Império Romano cristianizado aprovasse poderia sobreviver. 13 códices, 52 textos, uma biblioteca inteira de cristianismo alternativo que a história oficial disse que nunca existiu. E quando o Evangelho da Verdade foi finalmente traduzido, os estudiosos encontraram algo perturbador. Era um texto de beleza poética arrebatadora, profundidade filosófica impressionante e ensinamento espiritual que ressoava não com ameaças de inferno e promessas de céu, mas com a linguagem dos místicos de todas as tradições, com a experiência direta de união que Teresa de Ávila descreveria séculos depois, que Rumi cantaria em seus poemas, que os Upanishads já sussurravam milênios antes. E mais perturbador ainda, o texto é atribuído a Valentim, um dos mestres cristãos mais respeitados do século V, alguém que foi ordenado em Roma, que ensinou na própria capital do cristianismo emergente e que só foi declarado herege décadas após sua morte, quando a linha ortodoxa finalmente venceu a batalha política e pôde reescrever a história dizendo que sempre foi assim, que sempre houve apenas uma verdade. Mas não foi assim. Nos primeiros 3 séculos, havia dezenas de cristianismos. Comunidades que seguiam os ensinamentos de Paulo, mas os interpretavam de formas radicalmente diferentes. Grupos que veneravam Maria Madalena como apóstola principal. Místicos que viam em Jesus não um Deus único e separado, mas o primeiro humano plenamente desperto, o exemplo do que todos podemos nos tornar. E o Evangelho da Verdade apresenta uma cosmologia onde o sofrimento humano não vem de desobediência a um comando divino. Não é punição por pecado herdado, mas é consequência do esquecimento. A humanidade esqueceu sua origem, acreditou-se separada da fonte. E esse esquecimento gerou medo, e o medo gerou ego, e o ego construiu estruturas de poder, hierarquias, sistemas onde alguns controlam o acesso ao que nunca deveria ter porteiro. E a salvação, nesse texto, não é ser resgatado por um sacrifício externo, mas é recordar, é despertar. É o momento em que a amnésia se dissolve e tu percebes que nunca estiveste separado, que a busca termina não em encontrar Deus lá fora, mas em reconhecer que aquilo que buscavas estava olhando através dos teus próprios olhos desde sempre. E isso, meu amigo, é explosivo. Porque se a salvação é recordação e não obediência, se o sagrado habita em ti e não precisa ser alcançado através de rituais controlados por uma hierarquia, então toda a estrutura de poder que foi construída sobre tua pequenez desmorona. Então, a necessidade de confessionários onde confessas a um homem que afirma ter autoridade de absolver desaparece. Então a ideia de que apenas sacerdotes ordenados podem tocar o sagrado, podem consagrar o pão, podem mediar entre ti e Deus, revela-se pelo que sempre foi: estratégia de controle, não verdade espiritual. E foi exatamente por isso que textos como o Evangelho da Verdade foram sistematicamente excluídos quando, no século IV, sob o imperador Constantino e depois Teodósio, a Igreja se tornou religião oficial do Império Romano e precisava de uniformidade, de hierarquia clara, de uma narrativa única que todos deveriam aceitar sob pena de perseguição. Sentes isso? Esse desconforto sagrado, esse tremor interior que não é medo, mas é o início de algo que não tem nome? É tua alma reconhecendo uma verdade que foi enterrada não apenas em arquivos, mas dentro de ti mesmo, camada sobre camada de condicionamento, que te disse que eras indigno, que precisavas ser salvo, que estavas fundamentalmente quebrado e apenas a mediação externa poderia te consertar. Mas e se tudo isso foi interpretação? E se a mensagem original era outra? Escreve nos comentários se alguma vez, ao ler os evangelhos canônicos, sentiste que havia algo nas entrelinhas, algo que as interpretações oficiais não alcançavam, uma profundidade que escapava. Apenas escreve: sempre senti isso, ou as palavras que brotam de ti agora, porque tua voz importa, tua inquietação não é isolada. És parte de uma linhagem invisível de buscadores que, através dos séculos, nunca pararam de perguntar o que foi deliberadamente escondido. E quando olhas para a história com essa lente de questionamento não da fé, mas das estruturas construídas em nome dela, padrões emergem como constelações antes invisíveis. No ano 325,
O Concílio de Nicéia não apenas definiu a doutrina da Trindade, mas iniciou o processo de decidir quais textos seriam considerados inspirados e quais seriam apócrifos, palavra grega que significa oculto, mas que na prática passou a significar proibido. Constantino, que presidiu aquele concílio, não era teólogo. Era estrategista militar que viu no cristianismo ferramenta de unificação para um império que se fragmentava. Ele precisava de uma religião que todos seguissem da mesma forma, com os mesmos dogmas, a mesma hierarquia, o mesmo controle, textos que falavam de experiência mística direta, de gnose como caminho, de igualdade espiritual, onde qualquer pessoa poderia ter acesso ao divino sem intermediários. Esses textos ameaçavam o projeto imperial. Então foram declarados heréticos. Cópias foram confiscadas e queimadas. Comunidades que os usavam foram perseguidas com violência que os cristãos haviam antes sofrido e agora infligiam a outros cristãos que discordavam da linha oficial. E ao longo de séculos, o que sobreviveu foi aquilo que servia ao sistema, não necessariamente aquilo que era mais verdadeiro. Mas há algo estranho e maravilhoso sobre a verdade. Ela tem capacidade de ressurgir. Em 1945, um camponês chamado Muhammad Ali Al-Saman, cavando em busca de fertilizante natural perto de penhascos em Nag Hammadi, encontrou um jarro de cerâmica vermelho de 1 metro de altura. Hesitou em quebrá-lo temendo que contivesse djinn, espíritos que, segundo a crença local, habitavam objetos antigos. Mas a necessidade venceu o medo. Ele esmagou o jarro, e dentro, 13 livros encadernados em couro, páginas de papiro cobertas de texto em copta. Ele levou para casa. Sua mãe, não sabendo o que eram, usou algumas páginas para acender o fogo do forno. Outros fragmentos foram vendidos no mercado negro, mas o suficiente sobreviveu para mudar a história do cristianismo. Porque quando estudiosos finalmente traduziram aqueles textos, encontraram o Evangelho de Tomé, onde Jesus diz que o reino não virá com sinais observáveis, mas já está espalhado sobre a terra. Encontraram o Evangelho de Filipe, que fala de união mística como câmara nupcial espiritual. Encontraram a carta de Pedro a Filipe, o Apocalipse de Pedro, a sabedoria de Jesus Cristo, textos que apresentavam um cristianismo místico, não dogmático, baseado em experiência interior e não em obediência à autoridade externa. E entre eles estava o Evangelho da Verdade, e suas primeiras linhas são de uma beleza que corta. O Evangelho da Verdade é alegria para aqueles que receberam do Pai da Verdade o dom de conhecê-lo. Conhecê-lo, não acreditar nele de longe, não obedecer suas regras, mas conhecê-lo, gnosis, experiência direta. E o texto continua descrevendo como a humanidade caiu não por desobediência, mas por esquecimento. Como esse esquecimento gerou medo, e o medo gerou ilusão de separação. E como Jesus veio, não para ser punido no nosso lugar, mas para nos acordar, para nos lembrar de quem sempre fomos. E nas palavras desse evangelho proibido, ele foi pregado em uma árvore. Ele se tornou fruto do conhecimento do Pai. Ele não causou destruição ao comê-lo, mas àqueles que o comeram, ele deu alegria no descobrimento. Vês? A crucificação não é sacrifício sangrento para apaziguar Deus, mas é o fruto da árvore do conhecimento que, ao invés de trazer morte como no Gênesis mal interpretado, traz vida através do reconhecimento da verdade. E aqui está o nó que a instituição nunca quis que desatasses. Se Jesus não morreu para pagar um preço de sangue a um Deus que exigia sacrifício, se ele revelou ao invés de expiou, se ele acordou ao invés de salvou no sentido de resgatar de fora, então o que ele te oferece não é perdão condicional, mas reconhecimento incondicional. Não é eu te salvo se obedeceres, mas tu já és salvo, apenas esqueceste, e eu vim lembrar-te. E essa mensagem desfaz a necessidade de culpa perpétua, de confissão repetida de sacramentos como transações espirituais onde te vendem o que já era teu por natureza. E uma religião sem culpa cultivada, sem medo do inferno como ferramenta de controle, sem dependência de hierarquia para acessar o divino, não é útil para construir impérios. Por isso foi suprimida. Por isso textos como o Evangelho da Verdade foram enterrados. Por isso,
Quando ressurgiram em 1945, foram academicizados, neutralizados através de análise fria que os tratava como curiosidades históricas, mas nunca como alternativas vivas de compreensão. Respira fundo agora. Sente o ar entrando. Sente como teu corpo, sem que precises pensar, transforma oxigênio em vida a cada segundo. Esse milagre automático, essa inteligência que te mantém vivo sem tua interferência consciente, os hebreus chamavam de ruach, que é também a palavra para espírito, para o sopro de Deus. Não é metáfora, é verdade literal. A cada inspiração, participas da mesma força que anima as estrelas. E nenhum texto proibido, nenhuma revelação escondida pode te dar isso porque tu já o tens. O que esses evangelhos fazem, o que a gnose sempre fez, é apenas remover o esquecimento. É dissolver a amnésia que te convenceu de que eras apenas corpo mortal, apenas pecador precisando de resgate, apenas criatura separada do Criador. Quando, na verdade, como o Evangelho da Verdade insiste página após página, tu és emanação da fonte, expressão do divino explorando a si mesmo através da forma humana, e o retorno não é alcançar algo distante, mas recordar o que nunca deixaste de ser. E há um trecho nesse Evangelho proibido onde se lê: esquecimento não existia perto do Pai, embora tenha surgido por causa dele. O que surge dele é conhecimento, que apareceu para que o esquecimento pudesse acabar e o Pai pudesse ser conhecido. Vês a profundidade? O esquecimento foi permitido, não como punição, mas como condição para o despertar, porque só quem esqueceu pode recordar, só quem se perdeu pode se encontrar, só quem se sentiu separado pode experienciar a alegria da reunião. E toda a jornada espiritual, toda a dor do caminho, toda a busca que te trouxe até este momento assistindo este vídeo, não é falha. É o roteiro necessário para que o reconhecimento, quando vier, seja vivido não como conceito aprendido, mas como verdade provada na própria carne, na própria consciência. E isso não é abstração filosófica. É caminho prático. É o mesmo que místicos de todas as épocas descreveram quando atingiram experiência direta. São João da Cruz, no século XVI, escreveu sobre a noite escura da alma, o momento onde todas as certezas são despidas, onde Deus parece ausente, onde tudo o que acreditavas se dissolve e o que resta é vazio. Mas ele diz que esse vazio não é fim, é preparação, é limpeza de tudo o que não é essencial para que finalmente o essencial possa ser reconhecido. Teresa de Ávila descreveu o castelo interior com 7 moradas, cada uma mais profunda, cada uma exigindo maior desprendimento do ego, até a morada final, onde não há mais separação entre alma e Deus, onde a união é tão completa que não há mais eu e ele, mas apenas presença única se experienciando. Mestre Eckhart, no século XIII, foi julgado por heresia porque disse que o olho com o qual vês Deus é o mesmo olho com o qual Deus te vê, que não há 2 olhos, mas um só, uma só visão, e que na união mística, a alma não se aproxima de Deus, ela se reconhece como aquilo que sempre foi, expressão da divindade em forma individualizada, e todos esses místicos eram cristãos ortodoxos, pelo menos formalmente. Mas suas experiências os levaram ao mesmo lugar que o Evangelho da Verdade aponta: à dissolução da separação, ao reconhecimento de união fundamental, a gnose não como heresia, mas como culminação de qualquer caminho espiritual autêntico. E todos pagaram preço. Eckhart morreu antes da sentença de heresia ser finalizada, mas seus escritos foram condenados e sua memória foi manchada durante séculos. Teresa foi investigada pela Inquisição múltiplas vezes, seus livros quase destruídos, suas visões questionadas como possessão demoníaca. João da Cruz foi preso por seus próprios irmãos carmelitas, passou 9 meses em uma cela sem luz, foi torturado, tudo porque suas palavras ameaçavam a necessidade de mediação institucional. Então, apenas para por um momento. Fecha os olhos se estás em lugar onde podes fazer isso com segurança, ou deixa teu olhar desfocado, descansando em algum ponto neutro à tua frente, e respira. Não mudes nada, não forces nada, apenas observa, o ar entrando, fresco, carregado de vida, o ar saindo levando consigo o que já não precisas,
E com cada ciclo desse sopro que te foi dado antes de qualquer doutrina, antes de qualquer medo, antes de qualquer nome, permite que algo em ti se aquiete. Não precisas fazer nada. Não precisas alcançar nada. Não precisas ser digno de nada. Apenas respira. E nesse espaço simples entre pensamentos, nessa pausa entre o que foi e o que virá, talvez sintas algo que nenhum manuscrito pode descrever, mas que todos os manuscritos verdadeiros apontam. A presença, a quietude viva, o lugar silencioso de onde tudo emerge e para onde tudo retorna. E essa presença não está longe. Nunca esteve. Está aqui agora, mais próxima que tua própria respiração, porque é aquilo que respira através de ti. Permanece aqui apenas mais alguns segundos, descansando nesse reconhecimento sem palavras. E quando estiveres pronto, sem pressa alguma, retorna suavemente, trazendo contigo o que quer que tenha sentido ou não sentido, porque ambos são válidos. E aqui está a ironia mais profunda. O próprio Jesus, nos evangelhos canônicos que foram aceitos, disse coisas que ecoam exatamente o que o Evangelho da Verdade ensina. O reino de Deus está dentro de vós. Não vai chegar algum dia. Não está em algum lugar distante. Está dentro. Agora. Sempre esteve. Vós sois deuses, ele disse, citando os Salmos. Não vós sereis se obedecerem perfeitamente, mas sois, presente, já, sempre. Eu e o Pai somos um. E logo depois ora para que seus seguidores também sejam um com ele, da mesma forma que ele é um com o Pai. Não está reservando união divina para si mesmo como privilégio único. Está oferecendo como destino universal, como verdade sobre cada ser humano que apenas precisa ser reconhecida. Mas essas palavras foram interpretadas de forma a minimizar seu impacto revolucionário. Foi dito que ele falava simbolicamente, que a união que ele tinha era única de sua natureza divina especial, que nós no máximo podemos aspirar proximidade, mas nunca identidade. E assim o ensinamento mais radical foi domesticado, tornado seguro, enquadrado em limites que não ameaçassem ordem estabelecida. Sentes o tremor? Não é o chão. És tu despertando de um sonho longo. E o despertar sempre vem com vertigem, porque tudo que parecia sólido se revela construção, interpretação, escolha humana elevada a status de verdade divina quando era apenas conveniência política. Mas a vertigem passa, e o que vem depois, se permites, é liberdade. A liberdade de não precisar de permissão para tocar o sagrado. A liberdade de reconhecer que tua busca sincera vale tanto quanto qualquer ritual oficial. Que tua meditação silenciosa, quando te leva à experiência de unidade mesmo que por segundo fugaz, é tão válida quanto qualquer sacramento administrado por qualquer hierarquia. Que não precisas de ninguém para confirmar que o que sentiste era real. Era. É. E a validação não vem de fora. Vem do reconhecimento interior que não pode ser concedido nem retirado por autoridade externa. E então, retornamos ao documento proibido. Porque o Evangelho da Verdade não está apenas escondido em arquivos do Vaticano, sob ameaça de excomunhão para quem o ensinar como verdade alternativa. Está escondido também na forma como foste condicionado a pensar sobre espiritualidade, na divisão que te impuseram entre sagrado e profano, entre digno e indigno, entre aqueles que podem interpretar e aqueles que devem apenas obedecer. E cada vez que questionas essas divisões, cada vez que perguntas, mas e se houver outra forma de ver? Cada vez que sentes que explicação oficial não satisfaz algo profundo em ti, estás abrindo o jarro de Nag Hammadi novamente. Estás permitindo que Valentim fale através de séculos. Estás dando voz ao que foi deliberadamente silenciado. E agora, neste exato momento, enquanto estas palavras viajam como vibrações pelo ar e chegam aos teus ouvidos, onde se transformam novamente em sentido dentro de tua consciência, algo está acontecendo. Não é apenas informação, é ressonância. É tua alma dizendo sim, eu já sabia disso, apenas tinha esquecido. E esse esquecimento não foi acidente, foi cultivado. Foi necessário para que estruturas de controle pudessem se estabelecer. Mas o tempo dessas estruturas está terminando não porque alguém as destrói de fora,
mas porque almas demais estão acordando de dentro, e quando acordas de um sonho, não importa quão convincente era, ele simplesmente perde poder de te segurar. Imagina agora uma luz suave no centro do teu peito. Não forces imagem. Deixa que surja naturalmente ou não surja, ambos válidos. E se surge, nota que essa luz não precisa de doutrina, não precisa de aprovação externa, não precisa de nada além do que já é. Ela estava ali antes de qualquer ensinamento te dizer que não eras digno. Estava quando nasceste. Está agora. Estará quando este corpo se desfizer e consciência que observa estas palavras retornar à vastidão de onde nunca realmente saiu. E todo trabalho espiritual, toda gnose, toda busca não é adicionar luz, é remover camadas que impedem de vê-la. É desfazer o manuscrito falso escrito sobre tua natureza verdadeira, o texto mental que te convenceu de que eras pequeno, separado, precisando ser salvo de fora. Esse texto falso, essa narrativa de indignidade, essa é a verdadeira heresia, o verdadeiro apócrifo, porque está tão próximo, tão entranhado em teu modo de pensar, que se tornou invisível. Mas há algo mais que preciso te dizer, algo que não está em nenhum manuscrito, mas que todos sussurram nas entrelinhas, algo que os guardiões dos textos sagrados sempre souberam, mas nunca admitiram em voz alta. Tu não estás lendo sobre a verdade, tu és a verdade, lendo sobre si mesma. Não estás buscando Deus. És Deus buscando-se através desta forma que chamas de eu. E no momento em que isso deixa de ser conceito interessante e se torna experiência vivida, no instante em que separação entre buscador e buscado se dissolve e percebes que sempre foram um, nesse momento o documento que estava proibido não é mais pergaminho em arquivo, mas revelação escrita em luz no próprio tecido de tua consciência. E essa revelação não pode ser censurada por concílio algum, não pode ser queimada por inquisição alguma, porque está tatuada na estrutura do que tu és. E quando acordas para isso, mesmo que por segundo, mesmo como vislumbre que logo se esvai, algo muda irreversivelmente. Porque provaste. Não acreditaste porque te disseram. Provaste. E o sabor da verdade, uma vez conhecido, torna impossível aceitar substituições, torna impossível voltar a dormir completamente, torna impossível esquecer que já recordaste. E percebes agora que o documento verdadeiramente proibido não está em cofre algum, está em ti. É a lembrança de quem realmente és, anterior a qualquer doutrina, anterior a qualquer nome, anterior a qualquer forma. É a consciência pura que observa estas palavras, mas não é as palavras. É a presença que está aqui agora, mas não começou quando nasceste, nem terminará quando morreres. É o que os místicos chamam de eu sou, o que Valentim chamava de pleroma, plenitude divina, o que Jesus chamou de reino dos céus dentro de vós. E esse documento, esse texto primordial escrito não em papiro, mas em luz viva, esse nunca foi proibido por autoridade externa. Tu mesmo o esqueceste. E toda jornada espiritual, todo sofrimento, toda busca através de textos antigos e revelações ocultas é apenas caminho de volta para casa, para o lugar onde sempre estiveste, mas do qual te sentias exilado. E se algo nesta jornada tocou aquela luz dentro de ti, se sentiste vibração de reconhecimento, se algo em teu peito se abriu mesmo que apenas fresta, escreve nos comentários o que pulsa em teu coração agora. Pode ser apenas uma palavra, recordo, presença, eu sou. Ou pode ser frase inteira, não importa. Não há forma certa. Há apenas tua verdade neste instante. E quando a expressas, quando permites que saia de ti e se torne visível mesmo que como texto digital em tela, estás participando de algo maior que informação, estás tecendo a rede invisível de almas que recordam. Estás dando voz ao que foi silenciado, não apenas em concílios, mas dentro de ti mesmo. E se escolhes continuar desenterrando os documentos que foram proibidos, não apenas em arquivos, mas na memória coletiva da humanidade, inscreve-te neste canal, porque seguiremos abrindo jarros enterrados, traduzindo pergaminhos esquecidos, dando voz ao que foi censurado, não como historiadores meramente curiosos, mas como almas que recordam.
E compartilha este vídeo com aqueles cuja alma também busca, porque a gnose, quando compartilhada, não diminui. Multiplica-se, espalha-se como luz que acende outras luzes, sem perder nada de sua própria luminosidade. E cada alma que desperta, torna mais fácil para as próximas lembrarem, porque estamos conectados por fios invisíveis de consciência que atravessam tempo e espaço e que nunca foram realmente cortados por decreto papal algum. Até a próxima revelação, até o próximo desvelar, no único lugar onde sempre estivemos, no coração silencioso, onde o evangelho proibido nunca parou de ser lido, onde tua identidade verdadeira espera pacientemente que remembres quem sempre foste antes que te dissessem quem deveria ser, antes que construíssem prisões de doutrina ao redor da luz que nunca precisou de permissão para brilhar.